enfim, a Box 1824, essa é a minha empresa. É uma empresa fundamentalmente, gente, de pesquisas de comportamento jovem e tendências de consumo. Tá? Então a gente atua de uma maneira global para grandes marcas. Aqui algumas delas, a gente tem o privilégio de trabalhar para grandes empresas, grandes líderes, sempre olhando muito, por mais que a gente trabalhe todos os públicos, a gente sempre olha muito o que a gente chama do comportamento emergente, e por isso que a gente foca muito no jovem, e o 18-24 é uma referência exatamente à idade, 18-24 anos, onde emergem as principais rupturas comportamentais que a gente consegue ler na história contemporânea, né, muito do, enfim, século 20 e 21. Então, 18-24 é essa referência, e aqui alguns dos nossos clientes. A gente tem várias publicações, depois eu convido vocês a entrarem no site, Sonho Brasileiro da Política, 2 vídeos que circularam bastante, We All Want to Be Young, All Work and All Play, agora um novo sobre Low Sumerism. Você tem o link de todos eles no site, acho que é legal para quem depois quiser conhecer mais. E hoje o conteúdo que eu vou trazer é um conteúdo que ele vem mais dessa segunda empresa, da qual eu sou também sócio e um dos fundadores, que é a Nexo. A Nexo tem uma história bacana, começou há uns 4 anos como projeto, não como empresa, exatamente na Ambev, que nos trouxe provocações, o Sandro, que hoje está aqui em Nova York, o VP de gente, o Sandro e o João, começaram a trazer muitas provocações de como o comportamento jovem começa a afetar para dentro das organizações. Então, se a Box olha muito para o consumo, a Nexo nasceu para começar a buscar respostas para dentro das empresas. Questões de recrutamento, de engajamento e, no final do dia, sobre cultura organizacional. Tá? Essa é a história da Nexo. E de lá para cá, então a gente vem trabalhando para alguns dos nossos clientes mais nessa área para dentro. Então, a Ambev continua sendo um grande cliente no Brasil e aqui nos Estados Unidos, o Boticário, o BRF, o Credi, McKinsey, enfim, grandes empresas de diferentes setores. O Itaú é um grande cliente nosso, eles têm um super carinho também. E essa história, então, da Nexo. O material que eu quero compartilhar é um material que ele é bem novo, e é um material que tem nos ajudado demais a fazer tanto diálogo com os jovens, que a gente ajuda a recrutar, que a gente ajuda a engajar dentro das empresas, quanto com as organizações em si, com gestores, conselhos e assim por diante. Essa é a Nexo. O que a gente vê assim, a Maíra colocou um pouco, né? Assim, por um lado das empresas e alguns movimentos que realmente são bastante desafiadores para quem está do outro lado, né? Que é, por exemplo, uma tendência de um comportamento muito menos vinculado de fato à carreira e muito mais a carreiras dentro da mesma empresa, né, aquele vínculo com empresas, e muito mais um comprometimento com a jornada individual de cada um. Imaginem o desafio que é para as empresas trabalhar dentro de uma perspectiva dessas. E essa aqui complementa um pouco exatamente esse dado, né? Quer dizer, cada vez mais a gente vê um movimento emergente no sentido do empreendedorismo e de projetos mais próprios. E um outro dado que é extremamente relevante da gente entender como desafio e complexidade para as organizações, o Gallup faz essa pesquisa há muitos anos e tem mostrado como o nível de engajamento tem caído dentro das grandes organizações. O nível de engajamento em diferentes layers, mas que mostra que as pessoas de fato estão numa perspectiva muito mais fragmentada dentro das organizações, com muito menos espírito de dono, muito menos tudo isso que a gente escuta falar. É muito lindo de falar, é muito bacana quando a gente escuta histórias inspiradoras, mas o dia a dia que a gente tem visto é de fato um dia a dia muito mais desafiador e complexo de lidar. E por outro lado, nesses debates geracionais, né, tá falando aqui com a Maíra, que são debates que já estão absolutamente exaustivos, pobres, superficiais, então a gente escuta muito dos clientes esse tipo de coisa. O jovem hoje só quer trabalhar de casa. Não querem ter chefe, são muito ansiosos, já querem chegar mandando no primeiro dia. Só querem usar as empresas para adquirir experiência e abrir seus próprios negócios. Não se vinculam ao local de trabalho, é só receberem uma proposta com salário melhor e mudam de emprego. É uma geração que não tem profundidade em nada e querem opinar sobre tudo. São muito arrogantes, acham que um ano já estarão em uma posição de chefia. O jovem hoje desiste muito rápido, não aguenta a frustração.
Podem parecer falas fortes, mas de fato, o Maíra acho que pode confirmar, quando escuta esse choque de geração, realmente são frases que se repetem exaustivamente, e de certa forma são direcionadas quando a gente fala essa geração, são exatamente vocês. Então o que a gente percebe, que de fato, assim, se a gente fosse fazer um recorte simplista aqui, que tem de fato assim, uma questão geracional muito em voga agora, assim, e com vários debates sobre isso, que põe de um lado, de fato, quem nasceu dentro de um mundo digital, que traz paradigmas e perspectivas de um mundo digital, e existem então todos, e vocês se encaixam dentro desse zeitgeist, desse paradigma, e tem todos nós outros aqui, que se existem os nativos, somos os adaptados digitais. Somos pessoas que nasceram no mundo mais analógico e estamos tendo que se adaptar a essas realidades mais digitais. E as principais organizações que hoje empregam, e que eu vi em algumas pesquisas que são as empresas mais desejadas, inclusive por muitos de vocês, são empresas também que nasceram analógicas e estão tendo que se adaptar a essa realidade. E o desafio é muito grande, porque de fato para nós são paradigmas, são crenças que estão muito enraizadas e que são difíceis de fato de mudar. Então esse diálogo ele acaba ficando muito pobre, muito separado, né, o que a gente sempre fala para os clientes, quer dizer, eles nos chamam, é um monte de adaptado em geral querendo discutir sobre o nativo. E é uma certa estupidez, né, porque raramente a gente vê o nativo sendo convidado para o debate. E às vezes é muito mais fácil perguntar e criar diálogos e pontos diretamente do que ficar debatendo grandes questões, né. Na universidade a gente vê isso demais, pelo menos no Brasil, que ainda, enfim, a gente sabe que é um sistema de ensino que já é obsoleto, está ficando cada vez mais, um monte de discussões teóricas e muito pouca ponte, de fato, com esse mundo. Então aqui o convite que eu queria fazer, agora sim entrar na jornada que eu comentei, para dividir o que eu estou chamando aqui de um mapa. Tá? Um mapa que nos ajude a criar um framework, então ele é uma ferramenta que eu quero aqui deixar com vocês, ele é uma provocação sobre um pensamento que eu acho que leva essa discussão geracional para um outro patamar de diálogo e que vai ajudar, inclusive, a integrar uma série de assuntos que a gente está vendo aqui nesses 2 dias. Tá ok? Juntos até aqui? Então vamos lá. Como o professor Falcone muito bem nos disse ontem, né, o futuro está a ser construído, mas para a gente entender muito desse futuro que está por vir, é muito interessante a gente olhar para trás. E aqui eu vou trazer então a história de todos nós, tá? E já fazendo um desafio, tá? Essa história que eu vou levar nós, e a gente vai começar 50 mil anos antes de Cristo, ela começa 50 mil anos antes de Cristo, mas ela está muito presente, e isso é o que a gente vai entender. Organizações, né? O ser humano começou a se organizar em grupos, difícil precisar, mas vamos imaginar que de fato é algo como 50 mil anos antes de Cristo. E todos os estudos mostram que a humanidade não conseguia se organizar em mais de 100 a 150 pessoas. Eu imagino que seja um pouquinho menos, provavelmente, do que essa sala aqui. Então imagina que nós somos, há 50 mil anos, uma comunidade nômade, a gente não para, estamos o tempo inteiro caminhando, e praticamente num mindset de sobrevivência. Uma época onde não existia nenhuma perspectiva global. Para nós aqui, este é o mundo, não existe nada muito além disso. Uma visão absolutamente egocêntrica e inconsciente. Né? Uma visão muito mágica do mundo. Né? As nuvens nos seguem, esse nível de egocentrismo. Né? Tempo bom e tempo ruim são sinais para nós ficarmos atentos ao que a gente faz de bom e ao que a gente faz de ruim. O que acontece? A humanidade sobreviveu assim por muitos e muitos anos. Mas de repente começou um movimento para começar a se assentar. O movimento nômade começou a mudar. E de repente, vamos dizer que esse lado aqui é uma tribo, somos uma tribo, e de repente a gente encontra aquela turma daquele lado. E não nos resta outra alternativa a não ser dominar aquela tribo. E para isso acende aqui um grande líder, o Rafael, nosso grande líder, que para dar conta dessa nova perspectiva, ele vai dominar todo esse ambiente dentro de uma perspectiva de muito, obviamente, comando e controle, mas muito a partir da força e do medo. Tá? É um tipo de liderança que exige mostrar força o tempo inteiro. Se o Rafael mostrar qualquer sinal de vulnerabilidade, o nosso amigo
Matheus, que está de olho na posição do Rafael, vai lá, tira o Rafael do posto dele e assume a liderança. É uma perspectiva muito animal. Uma boa metáfora para isso é a matilha de lobos. O lobo alfa tem que estar o tempo inteiro comandando e controlando por medo e por poder. Tá? Então, essa perspectiva de organização permitiu aos homens começarem a controlar, de fato, sair da casa das centenas e para milhares de pessoas, quando começaram as grandes tribos. Um grande paradigma desse tipo de liderança hoje são as gangues, as milícias. Quem é que assistiu Narcos, do Wagner Moura? O Escobar, um excelente exemplo de líder e de comando vermelho, né, nesse estilo de mindset. Quem viu, sabe, quer dizer, o cara espirrava fora de hora, perdia o pescoço. Era a forma que ele conseguia controlar o maior negócio daquela época. O que acontece? Esse é um ambiente muito instável, que gera muita instabilidade nas pessoas, então ele deu espaço para uma nova onda, onde se a gente tem desse lado muita instabilidade, o que a humanidade vai buscar como compensação? Exatamente a estabilidade. Então todos os movimentos do homem vão começar no sentido da estabilidade. E aí tem duas coisas muito importantes que acontecem. A humanidade se assenta, então ela deixa de ser nômade, o que dá início para a agricultura. E a agricultura começa a nos dar uma perspectiva de pensamento linear e ciclos repetitivos. Eu vejo que se eu plantar algo aqui hoje, nasce, eu posso colher, e esse ciclo se repete. Então a humanidade começou a desenvolver uma mentalidade de longo prazo, de processos, e todas as estruturas passaram a ser organizadas dentro de estruturas rígidas, dogmáticas. O dogma nos ajuda muito a manter a estabilidade. E praticamente toda a sociedade que a gente conhece hoje, gente, foi pautada dentro desse paradigma. Acreditem ou não, esse paradigma nasceu alguns 1000 anos antes de Cristo e é o que pauta basicamente toda a nossa forma de entender o mundo hoje em dia. É um mundo bastante hierárquico, onde as máscaras sociais nascem dentro dessa perspectiva, ou seja, se eu nasço camponês, eu vou morrer camponês. Alto clero, se eu sou do alto clero, eu vou ser do alto clero a vida inteira. As insígnias, as roupas, tudo determina e ajuda a determinar os nossos lugares na sociedade. E ninguém questionava isso. Isso permitiu que, de fato, a gente construísse o mundo praticamente como a gente conhece. Templos, igrejas, cidades, países. E foi assim até praticamente meados do século passado. O que acontece? Em algum momento, a ciência começou a questionar muito dos dogmas dessa perspectiva. E quando começa a questionar, vai dando espaço para novas questões. E o mundo foi demandando das organizações, principalmente, uma nova forma de pensar. O sistema rígido começou a não dar conta mais do mundo como a gente conhece. E aí abre espaço para uma nova era de pensamento, que é a era laranja. É uma era que percebe que para permanecer vivo como organização eu preciso inovar, eu preciso me atualizar, eu preciso ter meta, eu preciso pôr um time mais ágil, pensando como que eu resolvo meus problemas. E aí nascem, nessa era laranja, praticamente tudo que a gente conhece como grandes sistemas de gestão. A gente sai de uma estrutura rígida para uma estrutura muito mais flexível, muito mais viva, onde eu posso começar por baixo e crescer, onde eu posso questionar o meu lugar no mundo, o meu lugar na sociedade. Se eu entregar resultado, eu vou ser recompensado. Eu continuo tendo chefe e hierarquias, mas meu chefe fala onde eu tenho que ir e eu posso buscar o caminho, não é mais exatamente através de processos repetitivos igual à perspectiva azul. E a metáfora aqui das organizações laranjas é como uma máquina. Tudo tem que funcionar com eficiência, linhas de produção, reengenharia, todas as metáforas de fato de uma máquina. E nós, como excelentes profissionais, somos considerados também elementos dessa máquina e temos que funcionar de forma muito azeitada. A gente tem que ser eficiente, a gente tem que entregar resultado. Se entregar, a gente é recompensado. Se não entregar, a gente vai ter que ligar para o Minaré. Essa é a realidade laranja. Todas as grandes organizações, aqui temos bons exemplos de empresas que são ícones dos métodos laranja de gestão. Meritocracia, inovação, autonomia, e esse olhar muito forte para o shareholder, o lucro, o resultado, o crescimento pelo crescimento, como um código muito importante da era laranja. O que acontece, gente? Como
todas as grandes eras e movimentos e saltos que a humanidade dá, ela sempre carrega muita luz. E o laranja, de fato, trouxe muita luz, muito desenvolvimento, muita perspectiva jamais imaginada antes. Só que trouxe junto duas grandes sombras. O que vocês acham que são duas grandes sombras da era laranja? Dessa era do crescimento pelo crescimento, do consumo, de lançamento de produtos, de criação de necessidades após necessidades. O que são duas grandes sombras do sistema laranja, na opinião de vocês? Desigualdade. Impacto socioambiental. Desilusão. Mais algum? Desperdício. Vocês tocaram exatamente nos pontos. O que a era laranja trouxe de questões, e alguns números que eu mostrei comprovam isso. Por um lado, o planeta, questões socioambientais, quer dizer, o planeta começou a dar sinais de exaustão, e o ser humano fragmentado, olhado como uma engrenagem dentro de uma grande máquina, colocado num grande sistema para gerar resultado, correr atrás praticamente só de alguns status e símbolos sociais, começa a não ver sentido em tudo aquilo, em tudo isso que está acontecendo. E a gente vê grandes índices de engajamento, de depressão, de antidepressivos sendo vendidos, de questionamentos sobre o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido desse meu trabalho. A gente vê os questionamentos que novas gerações trazem sobre o propósito, o significado do trabalho. E essas sombras dão espaço, então, para um grande salto de pensamento, um novo zeitgeist, de fato, que aqui a gente está chamando da Era Verde. Uma era que, se a laranja deixou duas dores fortes no planeta, na desigualdade e nas pessoas, o verde ele exatamente vai responder a isso. Dizer, não, a gente tem que pôr as pessoas e os relacionamentos antes do resultado. A gente tem que pensar no planeta antes do lucro. E a desigualdade não é algo bacana. Então vamos começar a ouvir todo mundo, vamos ouvir a base, vamos começar a co-criar, fazer mais workshops, vamos pensar soluções juntos. E o verde, então, vamos pensar com propósito, as empresas têm que ter propósito, nós temos que ter propósito. E a gente migra de um pensamento de shareholder para um pensamento de stakeholder. Não posso mais olhar meu lucro, eu tenho que olhar agora também meu colaborador, meu cliente, minha comunidade, o planeta, também o acionista, claro. Tenho que ouvir a base. E todo um pensamento contemporâneo, de certa forma, ele vem com um discurso muito verde. O que a gente tem visto na prática? Que o verde ele é muito bom para criticar muito do que foi feito para trás, ele critica muita hierarquia, ele critica, claro, o uso irrestrito de recursos do planeta, ele critica a exaustão, talvez, dos trabalhadores, mas o que a gente tem visto é que o verde ele ainda está sendo muito ineficiente para propor, de fato, modelos novos que entreguem, de fato, perspectivas, impacto concretos. E, por fim, o verde e coexistindo no verde, eu já vou falar como tudo isso depois conversa aqui com o nosso papo, mas a gente vem emergindo junto praticamente com o verde, e algo que vai atropelar muitos das nossas, muito do que a Maria falou, é uma era que vai deixar muito do que a gente conhece até hoje obsoleto, que vai de fato disruptar a maioria das empresas que a gente conhece, que é o que a gente chama da era exponencial. É uma era, um movimento que vai convergir com novos pensamentos, mas que vai ser muito tracionado pelas tecnologias exponenciais. E aqui cabe muito para quem não conhece, e absolutamente uma obrigação, que eu diria para vocês, conhecer muito do conteúdo da Singularity University, que basicamente nos traz que existem nesse momento outras 10, 12 tecnologias sendo desenvolvidas na mesma velocidade e impacto que houve com a computação. Cada uma dessas 12 tecnologias isoladas teriam o mesmo impacto do que a computação e a telefonia teve para nós. E a diferença é que elas vão vir de uma forma convergente, as 12 juntas nessa velocidade. O que vai gerar impactos que o nosso cérebro, nossa forma linear de pensar não consegue nem imaginar. E vai ser muito rápido, porque ela opera dentro de uma lógica que eu chamei aqui dos 6Ds, que é a digitalização, a desmaterialização, a democratização, desmonetização, descentralização e então a disrupção total do modelo que a gente conhece. Hoje, pelo tempo, não dá para entrar de fato e convencê-los por A mais B disso, mas com certeza prometo fazer uma outra oportunidade. Aqui vai ter um ato de fé, então acreditem que é uma era que vai disruptar demais o que a gente conhece.
e levar para um outro nível o pensamento. Dito isso, aqui resumindo um pouco dessa jornada, o que eu quero trazer para o pensamento aqui de vocês e deixar de fato uma ferramenta e algumas provocações. Não há dúvidas que o futuro move-se naquela direção e que ele de fato nos leva para lugares que a gente desconhece até hoje. É uma perspectiva de pensamento, esse termo vem da Força Militar Americana, que é o VUCA, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Cada uma dessas, podem ter certeza, e depois tem material para compartilhar, são vocações e competências novas que vocês e nós, na realidade nós todos, vamos ter que ter como gestores para lidar nesse mundo que está vindo. Mas mais importante, esse é o ponto que eu queria agora entrar aqui com vocês, é a capacidade de integração de perspectivas. O que eu vejo, qual que é o grande perigo hoje das discussões geracionais, dos debates, dos partidos políticos? É a incapacidade de integrar perspectivas. E aqui eu queria que vocês, de fato, agora me seguissem. Todos nós, todas as organizações, nós temos um centro gravitacional em algum desses níveis. Em geral, até o verde. Tá? A outra era, ela ainda é um pouco difícil de acessar. É um ponto onde a tecnologia vai cruzar com a espiritualidade, é uma grande loucura. Então, nessa provocação, a gente pode ir um pouco mais do verde para baixo. Quando a gente escuta muito do discurso da nova geração, etc., e não estou dizendo que seja aqui, mas os debates, essa coisa do propósito, das relações, do planeta, e é óbvio que trazem muita sabedoria, e a gente tem que contemplar isso no nosso discurso. O grande problema é quando esse discurso ele vem sem a capacidade de integrar as outras competências, do pragmatismo do resultado, da eficiência, da meritocracia, da colaboração, e também da disciplina e dos processos do azul, do nível azul. O que falta muito, às vezes, para alguns discursos contemporâneos, para alguns grandes movimentos que têm um discurso lindo, é a incapacidade de integrar perspectivas. E é o que falta também para a maioria dos executivos que a gente lida no dia a dia. Tanto executivos quanto jovens. Tá? É a capacidade de conseguir transitar e integrar, tanto cognitivamente, quanto em termos de competência e de comportamento. É conseguir lidar com a disciplina, e ontem a gente teve aqui um grande papo da integração do azul com o laranja, né, o Falcone, uma das grandes belezas, e o trabalho lindo, por exemplo, que ele faz com a Ambev, que, enfim, também é um grande... é a beleza de ter o pragmatismo, a agilidade do laranja, mas com muito método, com muita disciplina. É o que a turma, né, os 3Gs falam, quer dizer, todo mundo fala que é importante ter time, que é importante ter disciplina. Uma das grandes diferenças deles é que, de fato, eles fazem. Eles batalham diariamente para integrar essas perspectivas, e não é à toa que tem o sucesso que tem. Foram muito hábeis em integrar o laranja e o azul. E, sem ser bias aqui também, mas, por exemplo, quem conhece, que já trabalhou em empresas, a gente vê muita cultura vermelha também dentro das empresas. Muitas vezes em áreas de venda, né, que são mais aguerridas, que vão para o combate, que não pode falar o nome da concorrência. São características, às vezes, importantes também, de integrar dentro de outros, quando bem integrada dentro de outras perspectivas. O problema é quando a gente é só vermelho, só guerra, só essa visão da escassez e do perigo, né? Quando a gente lê o mundo como algo extremamente perigoso, que é a perspectiva do vermelho. A gente vê nas organizações, e é talvez um grande desafio nosso como consultores, e de vocês também como executivos, seja lá o percurso que cada um tomar, é ajudar a grande maioria das empresas que tem um centro gravitacional laranja a conseguir incorporar perspectivas mais contemporâneas, que de fato considere o ser humano, que de fato considere o planeta de forma genuína no discurso. Esse é o grande desafio de gestão que a gente vê instalado hoje. Esse é o grande desafio de integração de geração, porque obviamente são sistemas muito bem sucedidos, né? Temos aqui excelentes exemplos, e que tem, obviamente, são executivos, são pessoas que foram talhados, tem todo o sistema de crença muito pautado no laranja, no vermelho, no azul e no vermelho. Então, essa perspectiva que eu queria provocar aqui em todos nós, para que a gente consiga reconhecer nos ambientes, na nossa leitura, e isso é um framework que ajuda a entender também o que seria uma competência de pensamento complexo, de pensamento sistêmico.
é a gente não cair em pensamentos simplistas e sempre pensar como é que a gente integra perspectivas. Dentro das organizações, a gente sempre vai encontrar pessoas que têm um centro gravitacional azul, são mais tradicionais, são mais disciplinadas, e a gente precisa delas. Imagina uma contabilidade verde, uma contabilidade muito criativa, é um problema. A gente precisa de disciplina, de foco. Linhas de produção, em geral, são pautadas muito no centro azul, no método, na repetição. A gente precisa da turma vermelha, às vezes, para vendas, de fato, para outras áreas, para as empresas terem ainda uma agilidade tática de resposta. E a gente vai encontrar pessoas nessas diferentes perspectivas. E o que vai diferenciar muito como competência é a habilidade de lidar e entender esses paradoxos. Entender e conseguir equilibrar dentro daqui mais uma competência, que é equilibrar polaridades. Quando a gente fala hoje do discurso político, por exemplo, no Brasil, a discussão está extremamente polarizada e rasa, né? Direita, esquerda, algo extremamente velho e incapaz de dar conta da complexidade do debate. E os partidos aqui, até tem com certeza não é uma coincidência, mas tem uma questão de cores muito interessante. As cores representam muitos formatos e centros gravitacionais de pensamento do sistema partidário nosso. E ontem até me surpreendi com o João, quando ele postou, tudo laranja, pensamento extremamente laranja, né? O Partido Novo, claro, veio turma do DBA, do Itaú, economista, mercado financeiro. Qual que é o grande desafio que eles vão ter, na minha visão? É integrar perspectivas. Hoje à tarde a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Marina Silva, né, Partido Verde, um discurso extremamente dessa era e desse pensamento verde. Minha opinião também, e acho que é legal a gente explorar, a capacidade de integrar outras perspectivas. Enfim, assim por diante, PSDB, PT, dá para fazer uma leitura muito mais complexa e integral quando a gente consegue navegar dentro de diferentes perspectivas. No discurso de diversidade, hoje em dia, quando a gente trabalha muito isso, se fala muito de diversidade de gênero, LGBT, gay, raça, cor, o que for. Agora, isso aqui, de novo, essa é uma perspectiva de diversidade que a gente simplesmente ignora e que é absolutamente fundamental de entender para conseguir navegar em ambientes mais complexos. E exatamente essas competências que eu queria aqui provocar e deixar. A polaridade, que é a habilidade de navegar e transitar entre opostos que são antagônicos e complementares ao mesmo tempo, parte do sistema complexo também, que é, claro que eu quero ter meu propósito, né? Agora, o que hoje não se pergunta, né, desse debate é, mas qual o preço você está disposto a pagar para chegar até o seu propósito? Eu quero fazer o que eu amo, mas quanto você está disposto a fazer o que você não ama para poder fazer um pouquinho do que você ama, que já vai ser um enorme privilégio para quem chegar lá? Quer dizer, quanto que eu quero focar no meu individual, quanto que eu quero focar no coletivo? Essa é uma perspectiva crucial da gente aprender a integrar, porque, de novo, o nosso pensamento, ele é muito aquela coisa simplista, resposta de prateleira e de autoajuda. Não, me dá uma fórmula mágica e, de repente, minhas questões estão resolvidas. E a boa e má notícia para vocês é que soluções de prateleira, pensamentos simplistas, nunca deram, na real, mas cada vez mais vão dar menos conta do mundo VUCA, um mundo de complexidade, onde a gente não consegue antecipar o novo, onde esse novo vai estar o tempo inteiro a ser construído. E essas habilidades, elas são mais angustiantes, porque a gente não tem as respostas que a gente gostaria, mas é, de fato, também o que nos empodera para criar, de fato, soluções originais, não só para as organizações, mas para as nossas vidas. Essa capacidade de lidar com o conhecido e também com o desconhecido, né? O que a Maíra falou, quer dizer, claro que o que a gente aprende aqui nas grandes universidades tem o seu valor. Agora, o outro lado é um vazio completo. E a grande habilidade é aprender a lidar com esses paradoxos que são complementares, que nos acompanham a vida inteira. A polaridade também é uma fundamental competência para as empresas no século XXI. O que a gente vê até hoje, de novo, dentro de um discurso laranja? Porra, meritocracia, né, a gente escutou bastante ontem. Rafael entregou, está aqui um baita bônus, Paraná. E meio que o colaborativo ficou um pouco a minha cidade. Vem o discurso verde, não, rasga tudo que é colaborativo, vamos todo mundo cocriar, todo mundo vai ser escutado, vamos dividir aqui os resultados, traz uma baita de uma ineficiência. Aí, porra, chega um presidente novo, rasga tudo, vamos para a meritocracia. Essa é uma perspectiva binária das coisas.
o grande desafio, e obviamente é mais complexo, como é que eu administro e sustento a polaridade entre a meritocracia e o colaborativo. É muito mais difícil, óbvio que é mais fácil ser meritocrático, olhar só para o shareholder, mas esse é o desafio de vocês. Percebam que a perspectiva de vocês, e nossa, na real, é uma perspectiva muito mais complexa de integração, e é um baita desafio, mas é também, assim como todo desafio, é algo altamente instigante para a gente construir e pensar juntos. Engatei uma primeira aqui, mas deixa eu só, então, está dando para acompanhar, gente? Faz sentido? Vocês conseguem conectar com quem já trabalhou com as empresas que passaram, quem ainda está... Na universidade dá para ver muitos professores que talvez têm centros mais azuis de pensamento, laranja, a própria universidade, o sistema de ensino é um sistema extremamente interessante para a gente olhar dentro dessas perspectivas. E também não cair, né? Eu estava falando com a Maíra, né? Aqui, devagando um pouco, mas... Então, o ensino, tenho filhos pequenos, de 3 e 5 anos. Então, chega aquela turma que é um discurso muito verde, assim, bem neurótico. A escola é uma merda, não serve mais para nada, então, o movimento do unschooling. Tira todo mundo da escola, vai para um negócio absolutamente alternativo, que desmerece tudo que tem para trás. E tem um sistema absolutamente bitolado, né? Que as pessoas que acham que só a faculdade que você fez, o diploma que você tem, as pós-graduações todas é que vale. A grande questão é como é que a gente navega dentro dessas questões, como é que a gente constrói caminhos muito mais originais e integrativos de perspectivas. Então, gente, esse é um pouco da provocação assim, que eu queria deixar, um caminho, um framework que de fato a gente tem usado na prática, de fato ele vem de apanhar muito em campo, né? Uma coisa é pesquisar, outra coisa é lá e transformar, ajudar de fato a transformar organizações, jovens, líderes, e esse é um framework que é muito novo, mas que eu acho que pode ser muito valioso para vocês como um mapa do território. Obviamente ele não é o território, tudo isso é muito blended, tá? Não tem a ideia de que cada coisa transita diferente. Todos nós temos um pouco de tudo, todos nós temos um lado altamente egocêntrico do roxo, invariavelmente. Todos nós temos um lado aguerrido da raiva, da guerra, muitas vezes adormecido, que a gente tem dificuldade de acessar, mas nós temos. Todos buscamos estabilidade, senão a gente fica louco. Imagina um mundo onde tudo muda cada dia, tudo o tempo inteiro. A gente busca eficiência, a gente precisa de recursos, a gente precisa de reconhecimento social e cada vez mais a gente vai buscar perspectivas de integração, de plenitude, de buscas mais espirituais. Então, que sirva também de um mapa para olhar para dentro, olhar para fora e que ajude vocês, de fato, a navegar nesse mundo que nos desafia a ser cada vez mais complexos e preparados e são, de fato, novas competências. É isso que eu queria aqui dividir. Como a gente sabe, Maíra, né, a gente estava falando de novo, o que vai nos mover para frente, e aí eu gostei muito da pergunta que foi feita, é muito menos o conteúdo e muito mais nossa habilidade de lidar com esses paradoxos, de lidar com esses desafios, de lidar com essa complexidade e de lidar, de fato, também com as nossas ambiguidades, com as nossas polaridades internas como seres humanos. E é basicamente isso, gente. A gente fala muito disso para as empresas, mas isso vale muito para nós como indivíduos. You either disrupt yourself or someone else will. Thank you very much. Tem tempo só para mais uma pergunta, né? Infelizmente, mas de novo, ele está aqui, vocês podem depois fazer pergunta para ele. Eu vou chamar Jonas de Castro. Boa, obrigado pela pergunta. Então, de fato, é um modelo abstrato e de duas formas, tá? Como é que vocês podem usar? Uma é, de fato, olhar para dentro. Isso pode parecer abstrato também para quem ainda talvez não tenha um certo caminho no autoconhecimento, mas é, de fato, acessar, gente. Isso aqui representa várias instâncias internas nossas. A nossa educação nos levou muito para o mental, para o cognitivo, e nos tirou algumas habilidades que são de fato instintivas, mais vermelhas, tem a ver com chakras, exatamente,
Então tem várias formas de expressão, né? As culturas mais orientais trazem muito como os chakras. A gente aprendeu que expressar a raiva, que expressar alguns movimentos mais intuitivos deixam de ter valor, e a gente precisa reconectar, voltar a reconectar com essas perspectivas. A partir do momento que as respostas não vêm todas de um livro ou de um manual, a gente tem que acessar os nossos instintos. O azul tem muito a ver com a persistência, com fazer, com a realização. Isso é uma competência interna, isso requer habilidades também do corpo. A gente precisa estar mais conectado com o nosso corpo, a gente precisa fazer práticas também que integrem nesse sentido, porque senão a gente fica no campo muito do ideal, do mundo ideal. Então, eu quero só um trabalho que me entregue o meu propósito, que seja incrível, com pessoas maravilhosas, com equilíbrio de vida, paranana. Isso são idealizações, que é uma maturidade de pensamento. Então a gente precisa integrar muito do que o Falcone falou ontem, e a gente escuta isso, né, o tempo inteiro. Então esse olhar para dentro é algo extremamente prático, e é um caminho da vida inteira. E o outro é como um mapa dentro das organizações. Muito do que a gente acredita, da potência nossa, e principalmente de vocês, que chegam com sangue mais novo ainda, é movimentar as empresas para lugares mais contemporâneos, é sair desse pensamento fragmentado, onde cada um é simplesmente um recurso humano. Essa perspectiva de recurso, de olhar o ser humano como um recurso, ela é absolutamente fragmentada e nos deixa infelizes. E por isso que tem toda essa busca por propósito, significado, porque no fundo todos nós o que a gente busca na vida é isso. E essa eu acho que é uma forma muito prática de ir para as organizações e ajudá-las a fazer esses movimentos. Os líderes estão pedindo isso, né? Até a pergunta que foi feita sobre outras formas de formação. A gente tem um programa super bacana que integra McKinsey, Ambev e Credit Suisse, num estágio estruturado e tal. O que eles mais nos pedem é: gente, me traz pessoas de outra formação. A gente não quer mais só engenheiro, administrador, economista, a gente quer mesclar, a gente quer buscar outras formas de pensamento. E vocês são um grande potencial e potência para isso. É de trazer de fato novas formas de pensamento que quebre a lógica da máquina e deixe entrar novos ares para integrar com o resto. E a coisa prática que eu diria e pode parecer abstrato, gente, mas queria eu poder expressar quão prático que é vocês chegarem e conseguindo integrar, conseguindo ver a beleza dos sistemas legados, dos sistemas repetitivos, das burocracias, do que tem que ser feito, de tudo que foi feito, mas com a possibilidade do novo, de prototipar, de abrir em algumas outras áreas, em alguns pensamentos, a possibilidade do novo para a diversidade, para o pensamento, para a comunidade, de integrar toda a questão do planeta, que é maravilhosa, desde que a gente consiga, de fato, integrar. Eu sei que é um pouco abstrato, mas, para quem está dentro das organizações, é uma excelente bússola para mapear, inclusive para articular dentro das organizações. Quando você consegue sacar quem está no centro gravitacional azul, quem está mais no vermelho, no laranja, você consegue articular o discurso, você consegue falar a língua. Se você chega para um cara muito laranja, com um discurso verde demais, você parece um hippie, e o cara não vai te escutar, porque está indo contra a crença dele. Agora, se você saca que o discurso daquele cara é meta, é pragmatismo, é resultado, você vai lá e de lá você puxa ele para algo novo. Você mostra que ele não precisa abrir mão dos valores dele, mas sim agregar novos. E essa é uma das grandes dificuldades das empresas. As pessoas têm medo, elas acham que para trazer o novo, elas vão ter que abandonar o velho. E não é verdade. A gente pode manter o outro e ter novas perspectivas. Então esse é mais um uso fundamental de articulação e entendimento de níveis. E pode ajudar muito, inclusive, em questões familiares, em questões de relacionamento, que a gente entende áreas da vida que a gente é mais conservador, áreas da vida que a gente é mais disruptivo, áreas que a gente se joga mais, áreas que a gente segura mais. Então seria mais uma forma prática de usar o modelo. Deu para acompanhar? Tá bom. Obrigada. Gente, obrigado. Foi um prazer.